Você já se perguntou por que as pessoas que são descendentes de africanos estão em várias partes do mundo hoje? Na América Latina, Estados Unidos, Caribe, nas ilhas do Oceano Índico, no Oriente Médio e até mesmo na Índia? Há centenas de milhares de anos, os primeiros seres humanos deixaram a África, nosso continente de origem, para povoar o resto do mundo. A resposta para nossa questão, porém, nos leva a um período não tão distante, doloroso e que ainda afeta a imagem que muita gente faz dos africanos e de seus descendentes. A escravidão é uma instituição universal. Em outras palavras, ela existiu de várias formas em muitas culturas e sociedades. Vamos voltar um pouco no tempo, para a época do comércio de escravos, especialmente para o período das grandes navegações. Vamos assistir a uma animação sobre a experiência e a lógica de personagens da época, que viveram no tempo em que os mercadores de escravos cruzavam os oceanos. Graças aos esforços dos portugueses e espanhóis, a cana-de-açúcar se adaptou ao clima do Novo Mundo. Podemos agora ter grandes plantações de uma única cultura para produzir açúcar em larga escala. As grandes famílias europeias eram apaixonadas por açúcar, mas o alto preço impedia as pessoas mais pobres de comprá-lo. Então tivemos que reduzir os custos de produção, tanto quanto possível. No Novo Mundo, tivemos a terra certa e o clima adequado para a produção em massa de cana-de-açúcar, mas essa cultura exigia uma grande força de trabalho. Quase todos os índios morreram por causa de doenças trazidas pelos primeiros colonos europeus e pela grande crueldade dos conquistadores. Os poucos sobreviventes eram, em teoria, protegidos pela igreja. Os colonos não poderiam, portanto, explorá-los da forma mais rentável para o seu comércio. Então, decidimos ir para o continente negro. Nós já mantínhamos boas relações comerciais de longa data com vários reis africanos e alguns grandes comerciantes, com os quais trocamos principalmente marfim, ouro e especiarias. Aos poucos, com a permissão deles, nós construímos um punhado de fortes em pontos estratégicos ao longo de toda a costa atlântica para proteger os nossos comerciantes e mercadorias, e as tripulações dos nossos navios. Os fortes foram ainda mais úteis para o desenvolvimento do comércio de escravos. A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França e Dinamarca, começaram a fazer dinheiro neste comércio. Os navios deixavam os portos europeus carregados de armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e produtos de luxo. Os bens eram trocados na costa africana por homens e mulheres feitos prisioneiros. Eles eram então vendidos no Novo Mundo e forçados violentamente à escravidão. Esses barcos seguiam depois pelo Caribe ao longo da costa atlântica da América do Norte, antes de voltarem para a Europa carregados com açúcar, café, algodão, cacau, metais preciosos e outros produtos. Outros barcos praticavam esse comércio ligando a África às Américas, especialmente o Brasil. Durante vários séculos, as forças vitais do continente africano foram roubadas para beneficiar outras sociedades que se enriqueciam e se desenvolviam sobre a expulsão violenta e o trabalho forçado de dezenas de milhões de filhos e filhas da África. A vinda de escravos foi organizada por traficantes portugueses, ingleses e holandeses ao longo de quase 4 séculos. Eles controlavam na costa africana várias feitorias, fortificações usadas para armazenar todo tipo de produto para o comércio e também para prender homens, mulheres e crianças
negociadas como escravos. A viagem às Américas durava até 35 dias. Os africanos vinham em porões de navios, acorrentados e com péssimas condições de higiene. Muitos morriam no percurso. Os que chegaram ao Brasil vieram principalmente das regiões onde hoje ficam países como Angola, Congo, Moçambique, Daomé e de toda a área conhecida como Costa da Mina ou Golfo da Guiné. Inicialmente, os portugueses escravizaram os indígenas que aqui viviam. Depois, passaram a comprar pessoas na África e trazê-las para trabalhar como escravas no Brasil. Desde que eram presos na África até chegarem ao Brasil, os africanos escravizados percorriam uma longa trajetória repleta de sofrimentos e incertezas. Os africanos eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias próximas aos portos de embarque. A compra e o transporte de africanos para o Brasil eram realizados por traficantes portugueses que negociavam com os chefes de algumas aldeias africanas, oferecendo produtos como tecidos, armas e tabaco em troca de escravos. Eles são a metade da população do Brasil. Os antepassados dos negros brasileiros chegaram ao país à força como escravos. Estima-se que entre 1501 e 1866, quase 5 milhões de africanos chegaram ao Brasil para trabalhar nas lavouras, nas minas, fazer girar o ciclo econômico do país que nascia. 80% deles vieram da costa ocidental da África, principalmente das regiões onde hoje ficam Gana, Benim, Nigéria, Congo e Angola. Mas outros 20% tiveram origem na costa oriental, a chamada contracosta africana. Quando buscavam o caminho marítimo para as Índias, os lusitanos se interessaram pelo negócio e passaram também a comprar escravos. Normalmente eram integrantes de tribos derrotadas em guerras e que eram vendidos pelos chefes vitoriosos aos comerciantes de mão de obra escrava. Ou eram simplesmente capturados em incursões militares. Pelo domínio desse comércio, houve várias invasões e guerras, e obras de engenharia fantásticas para a época foram erguidas. Muitos desses lugares estão hoje abandonados, em ruínas, mas guardam passagens cheias de nunca mais. Quem partia nunca mais era visto, nunca mais os amigos, a família, a terra natal, nunca mais. No Brasil, os escravos da contracosta africana eram conhecidos por suas habilidades aprendidas com os árabes. Uma delas a capacidade de lidar com os metais e as joias. Alguns eram alfabetizados em línguas orientais e chegavam a ser mais instruídos do que seus senhores. A etapa seguinte era a viagem de navio até o Brasil. Para aumentar os lucros, os traficantes levavam um número excessivo de escravos nos navios. Além disso, na maioria dos casos, a água e os alimentos eram insuficientes. Nessas viagens, que podiam durar meses, as condições eram terríveis e causavam a morte de muitas pessoas. Esses pretos não valem o fumo e a aguardente que a gente pagou por eles. Ficam doentes e morrem à toa, principalmente as mulheres. Dos 500 negros que embarcaram, acho que uns 400 chegarão vivos. Ah, mas a venda compensa. Ganharemos 10 vezes mais do que gastamos. Vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Ao chegar ao Brasil, geralmente os africanos eram levados para um mercado de escravos. Nesses mercados, eles costumavam receber uma alimentação melhor e alguns cuidados de saúde com o objetivo de melhorar sua aparência e aumentar o seu preço de venda. Os escravos, então, ficavam expostos à venda e eram examinados minuciosamente pelos compradores, que procuravam identificar os mais fortes e sadios. Depois de vendidos, alguns escravos eram levados para trabalhar nas vilas e nas cidades. Porém, a maioria era levada à área rural para trabalhar na produção de açúcar.
O tráfico de escravos da África para o Brasil, no decorrer do tempo, tornou-se uma atividade muito lucrativa, tanto para os traficantes de escravos quanto para a coroa portuguesa. A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. Dessa forma, ficam extintos 2 pecados. A sobriedade e a honestidade estão assim garantidas. Quero me acabar no sumidor. O tronco é indicado contra a fuga de escravos reincidentes. Para colocar o escravo no tronco, abre-se suas 2 metades, colocando nos buracos o pescoço e os pulsos. O tronco estimula o espírito de humildade e subserviência, forçando a imobilidade e impedindo o escravo de depender-se de moscas ou mesmo de satisfazer suas necessidades fisiológicas. Há mais de 300 anos, uma lenda nasceu. Filha de um povo notável, guerreiros formidáveis, homens intrépidos, ligados a um resistente desejo de liberdade, conceberam e deram à luz a capoeira. No passado imperial, ela foi abundantemente mais que uma arte marcial, muito mais que um jogo, e ultrapassando todos os limites da dança, ela tornou-se o brasão de glória, a única riqueza de um povo pobre e o rugido de liberdade dos leões africanos que foram compelidos para uma terra de servidão e combate, onde só as lendas sobreviveriam, terra de Veracruz. Pegar escravos fugidos era um ofício da época. Não era um ofício nobre, mas por ajudar a manter a lei e a propriedade, trazia uma nobreza própria. Em meio à opressão e tirania, a capoeira era forjada. O suor, as lágrimas e o sangue, aliados à perseverança e perícia, tatuaram essa habilidade na mente e no físico de seus ancestrais. De forma que seus plásticos, complexos e letais movimentos eram efetuados com extrema leveza, e seus corpos transformavam-se em pavês, broquel e espada contra as cruéis arremetidas de seus algozes. A capoeira remanesceu na época do Império Cruel, resistiu às perseguições da República Arcaica e hoje, no mundo moderno, ela é praticada em mais de 150 países. A capoeira é a cultura brasileira na sua forma mais excelsa, na sua forma mais proeminente. É a história do Brasil ostentada de maneira ímpar. Esse estilo admirável que agrega princípios da luta, da dança e da mística africana fez da capoeira um patrimônio extraordinário, nascido no Brasil, uma herança cultural para o mundo.
Os caçadores eram serviços terceirizados, trabalhadores autônomos, e tinham glória nisso. O ordenado variava conforme a idade, habilidade ou força física da presa, pois tratava-se de um precioso investimento do cliente. E o melhor, a recompensa era paga no ato da entrega. A recompensa pela escrava fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. Foi criada como uma luta de resistência, ainda na época da escravidão, no quilombo, onde os negros dançavam para disfarçar, mas quando chegava a hora de exercitar ali, de mostrar mesmo, aí ela era uma luta mesmo, e aí o bicho pegava mesmo, os feitores vinham, o capitão do mato, e aí levava a cabeçada, a rasteira. A capoeira é um esporte para todos que praticam, dá inteligência e educação, dá respeito e amor. A capoeira é arte, é cultura, é uma dança, é uma luta. Capoeira para mim é trabalho, é profissão, é cultura, eu estudo. Capoeira eu estudo, tem que estudar a capoeira. É música popular brasileira também, porque do samba de roda no tempo da escravidão, que as negras faziam samba de roda, daí que fez a música da capoeira, chamada Capoeira Angola. Não é capoeira de Angola. A capoeira Angola, porque os angolanos, quando vinham transportados os escravos para a Bahia, eles faziam o samba de roda e começavam a dançar naquela roda que só era chão puro, era poeira. Então subia a poeira, um dos negros gritou assim, não vamos sambar aqui, não, que cai poeira. Aí botaram o nome da dança Capoeira. A capoeira é luta, dança, música e misticismo. Símbolo de resistência, essa manifestação cultural representa a determinação de um povo que outrora clamou por liberdade e independência. Perseguida, exato, é marginalizada, mas hoje em dia é profissão, cultura, é tudo. Mas antigamente a capoeira é marinheiro e marginal, é marginalizada, era vista assim como marginalização. Pegou jogando capoeira e ia preso, fecharam a roda de capoeira. Comércio antigo, 2 de ouro, mestre Cebolinha, todo mundo é preso. Foi somente em 1937, depois de assistir uma exibição, que o presidente Getúlio Vargas decretou o esporte genuinamente nacional. A música é o que realmente diferencia a capoeira das outras artes marciais, né? Essa coisa da energia do birimbau, que é o carro-chefe, é ele quem comanda a roda de capoeira, né? Junto com os seus auxiliares, que são o pandeiro e o atabaque, né? Essa junção faz com que a capoeira se torne, além de uma grande luta, né? Ela se transforme em uma coisa muito harmônica, porque no momento que você está lutando, você pode modificar o jogo e fazer uma coisa mais tranquila, né? Você pode sair da luta, ir para a parte da dança, ir para a parte folclórica. A capoeira proporciona isso para o jogador.